Casa com a Dai já vai começar! Olá, amores da Dai! Deus abençoe muito a sua vida! Gente, hoje é o último vídeo da série que a gente fez sobre depressão e ansiedade. Não que a gente não vai voltar a falar sobre isso no canal futuramente, mas sobre essa sériezinha que eu vim falando, né, de testemunho e tal, essa é o último vídeo, né? Então eu vou finalizar aí pra vocês sobre coisas que eu aprendi nesse processo, né? Você que ainda não assistiu, está aqui nos cards, corre pra assistir. Espero que você seja muito abençoado, edificado e que possa te ajudar, tá bom? Bom, mas antes de eu começar, deixa seu like, se inscreve aqui no canal. A gente tá subindo com a nossa família, Dai e Mariana na sala de casa, e eu só tenho a agradecer a você por você fazer parte, tá bom? Gente, eu não vou recapitular tudo que eu falei, porque eu falei muita coisa. Na verdade, é um assunto muito extenso, então assim, é difícil até a gente fazer um vídeo menor, porque é muito assunto, é muita coisa. Eu pretendo fazer uma live no Instagram ou aqui mesmo no YouTube com perguntas para que vocês mandem, né? A gente pode estar marcando essa live aí sobre esse assunto e sobre outros também. Então coloque aqui nos comentários, por favor, sugestões de tema de vídeo e também assuntos que vocês gostariam que a gente trocasse esse bate-papo, esse feedback aí, tá bom? Gente, a gente vai finalizar hoje nesse vídeo, eu vou falar sobre as últimas coisinhas aí nesse processo. Como eu disse pra vocês, foi um ano assim muito sabático esse ano de 2019 pra mim, no sentido da doença, no sentido de que eu tive que desacelerar em muitas coisas, eu tive que tomar novas decisões, eu tive que mudar hábitos da minha vida, que foram coisas importantes para que eu melhorasse, né, nesse processo de depressão, nesse processo de crise de ansiedade. Eu sempre fui uma pessoa super perfeccionista, super exigente, né, comigo mesmo, com as pessoas, e foi uma das coisas que eu precisei também melhorar aí no meu processo que eu vivi. Bom, gente, geralmente, né, pessoas que são exigentes, perfeccionistas, tendem a também se encontrar no quadro de depressão. Então, o que eu aprendi? Eu aprendi a não me cobrar demais. Eu comecei a relaxar, a entender que eu poderia cometer alguns erros, que eu poderia respirar, que eu poderia tirar o controle da minha mão e entregar o controle para Jesus, porque na verdade o controle nunca deveria estar comigo. As pessoas que são perfeccionistas, elas tendem a querer tudo do jeito delas e querer controlar tudo. Então, se você é assim, como eu fui assim, né, luto para não ser, eu queria fazer um convite para você. Entrega o controle da sua vida na mão de Deus, deixa Ele controlar, deixa Ele direcionar, porque sem dúvida Ele vai fazer tudo perfeito e muito melhor do que eu e você poderia fazer. E você vai só descansar e vai entender que você é um humano, uma pessoa que realmente é propícia a errar, né, para cometer erros, e Jesus, quando controla as nossas vidas, nós realmente conseguimos descansar e conseguimos enxergar, ter uma visão totalmente diferente, uma ótica totalmente diferente do nosso problema. Quando nós enfrentamos esse processo, nós queremos a cura o tempo todo. Então, quando você tá vivendo um dia bom, no outro fica ruim de novo, no outro fica ruim de novo, no outro fica bom, isso já cria um desânimo. E geralmente é muito assim. Você tá fazendo um tratamento, né? Então, tipo, segunda foi muito bom, mas terça e quarta foi horrível. E aí você fica como? Desanimadíssimo, porque você já perdeu 2 dias que foi ruim. O que eu aprendi nesse processo? Eu aprendi a não me cobrar, a não definir a minha vida e os meus dias, né? Por uma coisa que não foi bom. Então, por exemplo, segunda foi bom, terça e quarta não foi bom, eu não deixava aquilo ali me desanimar. Eu não começava a estipular, né, todo o meu processo que eu estava enfrentando somente naqueles 2 dias. Eu começava a ver os dias bons que eu tinha vivido, eu começava a ver os dias ruins que eu tinha vencido. Se você está vivendo uma crise de depressão e você está assistindo esse vídeo, significa que você já enfrentou muitos dias ruins que você achou que não ia vencer. E se você está me assistindo agora, significa que você venceu. Olha que bênção! Então, valorize, olhe para esses dias bons que você venceu. Não deixe os seus dias serem definidos pelos dias ruins, pelos dias que não são tão bons.
Mas assim, estimule o seu cérebro a olhar para as coisas positivas, o que é a outra verdade que eu também aprendi nesse processo. Tem um versículo, gente, que me ajudou muito nisso, que está lá em Filipenses 4:8, que eu queria compartilhar com vocês, que diz assim: por último, meus irmãos, encham a mente de vocês com tudo que é bom, merece elogios, isto é, tudo que é verdadeiro, digno, correto, puro, agradável e decente. Então, eu comecei a botar esse versículo em prática na minha vida. As pessoas que têm crise de ansiedade, elas tendem a ter pensamentos muito negativos, elas tendem a achar o tempo todo que estão passando mal, estão infartando, estão tendo crise mais crise na situação da saúde. Então, gente, eu comecei a tentar colocar o meu cérebro na linha. Quando eu vi que eu estava tendo algum pensamento que estava me gerando ansiedade, que estava gerando algo diferente em mim, eu começava a repetir esse versículo. Naquilo que for bom, verdadeiro, correto, digno, de boa fama, nisso eu devo pensar. Se eu começava a ver que o meu pensamento não estava incluindo nada daquilo que Paulo diz nesse versículo, eu simplesmente anulava ele e falava, eu não tenho que ficar pensando nisso. Se eu estou pensando nisso, esse pensamento não vem do Senhor Jesus. Então aquilo que não é bom, não é correto, traz ansiedade, não é verdadeiro. Às vezes eu criava coisa na minha cabeça, geralmente as pessoas que têm crise de ansiedade, acontece isso, você cria uma coisa que nem vai acontecer, nem está acontecendo, mas o seu cérebro está tão agitado que ele começa a criar coisas. E eu lembrava do texto, aquilo que não é verdadeiro, você não deve pensar, você deve pensar naquilo que é verdadeiro. Então eu começava a pensar outras coisas, que era bom, que era verdadeiro, que era digno, e aí eu começava a reorganizar, disciplinar o meu cérebro, eu começava a ficar melhor, eu começava a trocar os pensamentos negativos por coisas que realmente valiam a pena pensar. Então comece a disciplinar o seu cérebro. Eu deixo de sugestão aqui esse versículo de Filipenses. Troca os pensamentos negativos por coisas positivas. E esse versículo me ajudou muito, porque eu comecei a fazer uma comparação do que eu pensava para o versículo. O versículo é a palavra de Deus, é a verdade. Então se eu estava vivendo alguma coisa ou pensando em alguma coisa diferente, isso era uma mentira que eu precisava vencer. Então, eu te aconselho a ler esse versículo e a realmente fazer uma comparação. Com certeza, os seus pensamentos que te geram ansiedade são totalmente diferentes daquilo que Jesus, através de Paulo, deixa pra gente poder aplicar na nossa vida. Então, só pense naquilo que for verdadeiro, digno, de boa fama. Isso realmente vale a pena você gastar o seu pensamento, tá bom? Gente, a depressão, ela é um processo, tá? E quem precisa desse processo sou eu e você. Então, assim, não queira vencer a depressão subindo ela de elevador. A depressão, ela precisa ser vencida subindo de escada, ou seja, degrau por degrau. Então, quanto mais pressa você tiver, mais dificuldade você vai ter de vencer, porque a pressa vai te gerar ansiedade, que vai te gerar mais desgaste físico e emocional para que você consiga vencer a depressão, a crise de ansiedade e a síndrome do pânico. Então, respeite o seu processo. Eu li uma frase do pastor Luiz Hermínio que diz assim: a largata, ela não precisa de um milagre para voar, ela precisa do processo. O versículo lá em Mateus 6,34 diz assim: por isso, não fiquem preocupados com o dia de amanhã, pois o dia de amanhã trará suas próprias preocupações. Para cada dia, bastam suas próprias dificuldades. Respeite o seu processo. Não fique preocupado com o dia de amanhã, sabe? O dia de amanhã vai trazer suas próprias preocupações e você vai vencer. Porque se você fica nessa ansiedade de pular as etapas, de acabar com isso tudo logo, isso gera ansiedade, isso gera desânimo em você e você não consegue vencer. Gente, pessoas da Bíblia precisaram passar por determinados processos. Davi, Elias também teve. Quando a rainha lá ficou atrás dele, ele teve medo. E a Bíblia diz que ele começou a se esconder, ele começou a não se alimentar, né? Ele começou a ficar depressivo também. Então, assim, existem personagens da Bíblia que ficaram depressivos, tiveram algumas circunstâncias que o levaram a ficar depressivos. Respeite o seu processo, respeite os seus dias, tá? Não tenha pressa. Eu também aprendi muito isso, tô aprendendo nesse processo aí que a gente enfrenta quando a gente tem a depressão e tem a crise de ansiedade, tá? Bom, outra verdade, gente, seja grato. Essa é muito difícil, né? Até engraçado eu falar. Você
deve estar falando assim, essa menina tá doida, tá falando pra eu ser grata. Como assim eu vou agradecer por ter depressão, por ter crise de ansiedade? Você precisa mudar a sua ótica quando você tá vivendo na depressão e na crise de ansiedade, síndrome do pânico. Porque quando você muda a sua ótica, você consegue fazer com que isso não venha te matar e não venha acabar com a sua vida. Como assim, Daiane? Davi, quando ele olhou para Golias, todo mundo que olhava para Golias via Golias como, tipo, cara, Golias é um monstro, né? Ele quer matar o povo. Ninguém queria enfrentar Golias. Ninguém, nenhum exército ali, ninguém do exército queria enfrentar Golias. Quando Davi chegou, Davi mudou a ótica dele. Ele não olhava Golias com o olhar de tipo, se eu enfrentar, ele vai me derrotar, vou passar uma vergonha aqui. Não, ele olhou para Golias e falou, essa é a oportunidade que eu tenho de derrotar esse gigante do nome do Senhor Jesus e exaltar o nome de Deus. Ele mudou o olhar, ele viu Golias como uma oportunidade do nome do Senhor ser exaltado e automaticamente dele ser reconhecido. Porque foi através disso, desse acontecimento, que Davi virou rei. Se não existisse Golias, talvez Davi não existiria também. Porque a gente nunca ia saber dele. Davi só foi mostrado na Bíblia quando ele foi lá e derrotou quem? Golias. Ou seja, gente, muitas das vezes esse gigante da depressão, esse gigante da crise de ansiedade que quer te matar, você precisa mudar a sua visão. Você precisa ter um outro olhar sobre isso que você está vivendo. Você precisa tirar o olhar negativo e olhar com um olhar positivo, mesmo que seja difícil. Ou seja, agradeça a Deus. Seja grato. Quando eu comecei a viver esse processo, eu comecei a agradecer muito mais por tudo que eu tinha do que quando eu estava bem normal. Eu comecei a valorizar todos os dias que eu acordava e estava ao lado do meu marido e do meu esposo. Eu comecei a valorizar os dias que eu conseguia fazer uma comida. Eu conseguia valorizar os dias que eu conseguia pentear meu cabelo, fazer uma boa maquiagem. Eu conseguia valorizar muito mais, sabe? Eu conseguia valorizar um dia que eu conseguia ir na rua e não voltar desesperado porque eu estava tendo uma crise. Eu conseguia agradecer os dias que eu dormia sem tomar um comprimido, mesmo que seja fisioterápico, mas eu não precisava tomar. Então eu comecei a ser grata, eu comecei a olhar tudo muito diferente. Eu comecei a falar, bom, se eu tô passando por isso, isso é uma oportunidade para que eu cresça, é uma oportunidade para que eu me achegue muito mais a Deus. Eu quero falar para você que no processo que eu vivi de depressão, de crise de ansiedade, foram os momentos que o propósito de Deus para mim foram revelados de maneira tremenda. Tem sido os momentos que eu tenho mais tirado mensagens assim extraordinárias sobre o reino de Deus da Bíblia. O momento que eu tenho mais me chegado à verdade da palavra, do cristianismo mesmo, do evangelho puro, sem distorção. Então assim, eu comecei a ver uma outra coisa. Eu comecei a enxergar onde Deus queria me levar. Eu comecei a tentar ver isso com outro olhar. E eu comecei a ser grata. Então seja grato. Seja grato quando acordar, seja grato quando você for dormir. Seja grato porque você venceu, seja grato porque você está vencendo, porque você está respirando. E se você está respirando é porque você tem a oportunidade de ser melhor. Não arraste os seus dias, sabe? Viva eles de maneira intensa, de maneira forte. Porque se hoje não foi tão bom, amanhã vai ser melhor. Tenha esse tipo de pensamento, tenha gratidão no seu coração. Porque de alguma maneira, se você tem passado por isso, o Deus que te sustenta, o Deus que te fez, Ele não tá te largando nem te abandonando para você passar por isso. Gente, por fim, comemore os mínimos detalhes, sabe? Se hoje você conseguiu fazer uma coisa bacana, se alegre, comemore, agradeça, vale a pena. A palavra de Deus diz em 2 Coríntios 9:10, eu queria ler para você. Mas ele me respondeu, a minha graça é tudo o que você precisa, pois o meu poder é mais forte quando você está fraco. Portanto, eu me sinto muito feliz em me gabar das minhas fraquezas, para que assim a proteção do poder de Cristo esteja comigo. Eu me alegro também com as fraquezas, insultos, sofrimentos, perseguições, dificuldades, pelas quais passo por causa de Cristo, porque quando perco toda a minha força, então eu tenho a força de Cristo em mim. Amém? Quando você está fraco, é quando Deus te faz forte. Então eu sei que na depressão a gente fica muito fraco. Muito, muito, muito fraco. A gente tem força pra nada. Mas é nesse momento que o poder de Deus se aperfeiçoa em nós. Então tira esse momento aí de fraqueza para que o poder de Deus seja aperfeiçoado na sua vida. Eu espero que esses vídeos aí te ajudem
tá? Procure um especialista, tem solução sim para o seu problema, tem ajuda, respeite o processo, não tenha pressa, respeite, viva um dia de cada vez, respeite os seus limites, se valorize, sabe? Não se compare, não deixe que ninguém compare a sua dor com a dor do outro, são dores individuais e importantes da mesma maneira para o Senhor Jesus. Seja corajoso, sabe? Saiba que existe um Deus que te ama e está com você. E assim, não deixe esmurecer se pessoas te virarem as costas, pessoas novas vão chegar e vão te abraçar e vão te acolher. Deus nunca nos deixa sozinho. E o que eu tenho feito? Né? O que eu tenho feito com isso? Eu tenho idealizado projetos, né, nas igrejas, eu tenho idealizado livros, escrevendo sobre a minha experiência, escrevendo um pouquinho do que eu já compartilhei aqui no vídeo para vocês. Então eu tenho mudado a ótica desse problema para poder ajudar pessoas, né, a vencer aquilo ali que quer nos matar. Eu quero orar, tá bom? E você que tem interesse aí de ter algum dos projetos na sua igreja, você que é pastor, você que é líder, que está me assistindo, ou você que é membro de igreja, leva esse vídeo pro seu pastor, tá? Só você mandar o e-mail vai estar aparecendo aqui e a gente vai ter um prazer de aí no ano de 2020, que a gente está preparando aí esse projeto, a gente vai estar aí chegando e vai estar falando, abençoando a sua igreja, as pessoas que precisam ouvir sobre essa palavra, tá bom? Senhor, obrigada pela oportunidade de falar sobre esse assunto, obrigada porque o Senhor tem mudado a minha ótica sobre tudo que eu vivi. Pai, a minha oração é que assim como o Senhor tem me ajudado, me fortalecido, o Senhor faça isso com as pessoas que vivem, Senhor, dessa maneira, que têm passado por essa dor. Mude a ótica, Senhor Deus, de cada uma delas, que elas sejam abençoadas por esse vídeo, que elas possam ser gratas, Senhor, e agradecer os mínimos detalhes, ó Pai. Deus, que elas tenham força para vencer o dia de amanhã e sejam gratos porque conseguiram vencer o dia de hoje. Senhor, coloque profissionais abençoados, ó Deus, para ajudar essas pessoas, psicólogos e psiquiatras, que vão realmente ter empatia pelo problema e vão ajudar essas pessoas. Pai, seja com elas, coloque amigos verdadeiros, Senhor, para secar as lágrimas. Senhor, que essas pessoas não venham se conformar, não venham se abater, mas venham entender, ó Deus, que elas precisam respeitar esse processo e que lá no final elas vão ver a luz do sol, elas vão ver os dias melhores. Senhor, seja com elas, ó Pai, e que nos dias mais sombrios elas possam enxergar o Senhor como a luz no fim do túnel. É o que eu te peço em nome de Jesus, amém. Amém? Deus abençoe muito a sua vida. Uma chuva de like aí nesse vídeo. Compartilha com todo mundo. Beijo, tchau!